Olá! A formação e o trabalho em turismo aqui no Brasil estão hoje numa verdadeira encruzilhada. Para a gente entender para onde o setor pode ir, a gente precisa primeiro olhar para trás, sabe? E encarar a realidade bem de frente para então descobrir o que o futuro está pedindo. Com a ajuda de alguns especialistas, a gente vai mergulhar nessa história. E para começar, essa imagem ela é forte, né? Ela diz quase tudo. A figura do vendedor ambulante na praia resume bem a cara da precariedade que, infelizmente, ainda define uma parte enorme do turismo no Brasil. Esse é o nosso ponto de partida. Então, para a gente entender os problemas de hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar um pouco no tempo e investigar a raiz disso tudo. Como foi que o sistema de ensino em turismo se formou por aqui? Essa linha do tempo conta uma história que parece uma montanha-russa. Começou lá nos anos 70 com os primeiros cursos, teve uma baita explosão nos anos 90 e chegou a um pico, em 2004, de 743 cursos. Mas olha o que aconteceu de lá para cá, uma queda livre. Hoje, são só uns 182. Uma mudança gigante que levanta muitas questões. E aqui está um número que ajuda a explicar parte do problema. 14 anos. Essa é a idade da diretriz curricular que diz o que todos os cursos de turismo no país devem ensinar. Pois é, um manual de 2006 para guiar profissionais no mundo que mudou completamente. E aí vem a pergunta que não quer calar. Com um currículo tão antigo e um mercado que não para de mudar, será que essa formação está mesmo preparando a galera para o mundo real? Agora, vamos deixar a teoria um pouco de lado e olhar para os dados. Vamos ver como são, na prática, as condições de trabalho no setor de turismo, a realidade nua e crua. E o primeiro número já é bem impactante, 52%. É isso mesmo. A estimativa é que mais da metade das ocupações no turismo são informais. Pensa só no que isso significa. Para cada emprego com carteira assinada, tem outro sem segurança nenhuma, sem direito a nada. É uma base muito, muito frágil. E claro, informalidade e salário baixo costumam andar de mãos dadas, né? Os dados mostram que 68% dos trabalhadores do setor ganham no máximo até 2 salários mínimos. É um cenário de remuneração baixa para uma área que exige tanta entrega. E quando a gente coloca uma lente de gênero na história, a coisa não melhora. Como o gráfico mostra, mesmo sendo uma área com maioria de mulheres, a barrinha do salário médio masculino está sempre mais alta. É uma desigualdade que insiste em não desaparecer. Bom, com essa base de informalidade, de salários baixos, o setor já estava vulnerável, né? E aí veio a pandemia. E o impacto foi simplesmente devastador. Só para ter uma ideia, no auge da crise ali, entre janeiro e agosto, o setor perdeu 419 mil empregos formais. É um número que representa vidas, famílias, sonhos interrompidos. É muita gente. E para colocar esse número em perspectiva, o turismo, sozinho, foi responsável por quase metade de todas as vagas formais perdidas no Brasil inteiro nesse período. O golpe nesse setor foi totalmente desproporcional. Tudo isso nos leva, então, para as competências do futuro. A crise deixou bem claro que o modelo antigo não funciona mais. A pergunta agora é: do que a gente precisa para reconstruir um setor mais forte e mais preparado? E essa comparação aqui, ela mostra o tamanho do abismo. De um lado, uma educação presa lá no passado, focada em planejamento e operações bem tradicionais. Do outro, o que o mercado está gritando que precisa hoje. Gente que entenda de análise de dados, de gestão de crises, de sustentabilidade. E tem mais um fator que não dá para ignorar: a automação. Olha só isso. Funções operacionais, como a de um recepcionista de hotel, têm 99% de chance de serem automatizadas. E, em contrapartida, a qualificação estratégica de um turismólogo, de quem pensa o turismo, tem só 1%. Isso mostra que o futuro é de quem tem pensamento crítico, estratégia, coisas que as máquinas não fazem. E é por isso que, no fim das contas, a gente precisa repensar o turismo. A questão final é: como o setor avança a partir daqui? Não é só sobre sobreviver, mas sobre evoluir de verdade. Essa metáfora do professor Kaique é, nossa, perfeita. Muitas vezes o setor parece preso numa jaula de velhos hábitos, sem conseguir ver as possibilidades que estão lá fora. E para sair dela, precisa de coragem. E a gente termina com essa reflexão que é a mais importante de todas. A crise nos deu uma escolha. A gente vai continuar só remendando um sistema antigo, que a gente já viu que é frágil,
Ou vamos aproveitar essa chance para finalmente construir um turismo mais forte, mais justo e de fato preparado para o futuro? A resposta para essa pergunta vai definir o destino do setor no Brasil.